Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Camargo, eu sou líder GG de Itapetininga e Google Innovator. Agradeço imensamente a oportunidade para estar falando com vocês aqui hoje. Agradeço o convite da professora Roberta. Infelizmente não pude estar aí presente junto com vocês por conta de outros compromissos, mas não poderia ficar de fora. Então, preparei esse vídeo para mostrar para vocês algumas formas inteligentes, criativas e muito simples de usar algumas ferramentas para a gamificação de nossos ambientes, de nossas atividades acadêmicas. Uma primeira forma para criarmos ambientes interativos, ambientes gamificados utilizando ferramentas alternativas é através do uso do Google Formulários. Por exemplo, vamos criar aqui um formulário do tipo desafio baseado na ferramenta Breakout Edu. Para maiores informações sobre Breakout Edu, você pode consultar o endereço www.breakoutedu.com. Bom, essa ferramenta consiste num conceito de escape, onde o usuário ou participante tem que escapar de determinado ambiente onde ele está aprisionado através da solução de determinados desafios, encontrar resultados para enigmas e desbloquear cadeados e outros obstáculos. Esse formato digital pode facilmente ser reproduzido através do Google Formulários. Vamos ver algumas demonstrações. Por exemplo, cria-se uma seção onde nós temos uma imagem, provavelmente que seja referente a uma dica ou alguma pista, e uma questão, uma pergunta, para que seja resolvida através de uma sequência de 5 letras, como está descrito aqui na própria descrição da pergunta. É uma palavra que representa um elemento utilizado para construir palavras, seja um enigma, uma brincadeira, um jogo de palavras com a imagem e a solução. A dica: utilize apenas letras maiúsculas e as letras disponíveis são as seguintes, apenas para que o usuário tenha mais facilidade de encontrar a resposta. Como estamos na edição do formulário, nós podemos determinar aqui pela validação da resposta, aceitar somente uma expressão regular que corresponda à sequência das 5 letras, o que forma a palavra que é a resposta para a nossa pergunta. Enquanto estas 5 letras não tiverem sido colocadas no formulário nesta sequência correta, a mensagem de erro será apresentada na tela para o respondente do formulário. Vamos então aqui simular a execução dessa primeira pergunta. Percebo que logo de início deixo ativado a pergunta com relação à identificação do usuário, até para que ele possa receber informações no seu e-mail após o preenchimento dessas perguntas. Próxima. E aqui tem a nossa pergunta que vai ser apresentada para o usuário. A imagem com a dica ou com a pista é uma palavra que representa um elemento utilizado para construir palavras. Vamos supor que eu pense que seja, por exemplo, pista, não, letra. Pronto, consegui descobrir a resposta e automaticamente eu tenho condição de ir para a próxima. Enquanto eu não tiver acertado a pergunta, eu não consigo avançar para a próxima tela. Isso é feito porque cada pergunta está em uma seção diferente. Próxima. Eu vou para a próxima seção, que é uma segunda pergunta, que dá sequência para os nossos desafios. Vamos ver então a segunda seção. Percebo que não há necessidade de colocar título, não há necessidade de descrever nada. Apenas uma sugestão é que coloque uma imagem, pode ser tanto uma figura quanto um vídeo, seguido de uma pergunta, de um questionamento e algumas dicas. Então, nesse caso aqui, estou indicando que é um cadeado, o equivalente a um cadeado de 4 números. Portanto, ele vai ter que descobrir
quais são esses 4 números baseado na figura e na pergunta que foi colocada. São 2 dezenas, muito conhecidas em um jogo de azar. O primeiro passo, portanto, descobrir qual é esse jogo de azar. Na figura nós temos a dica das bolas do bingo e o próprio palhaço, que num filme recente, um filme nacional, a história do palhaço Bozo, mas que no caso do filme o personagem se chama Bingo. Então, resolvido a primeira parte do enigma, basta saber quais são os números. A primeira dezena é uma idade e a segunda envolve 2 pequenos animais. O número mais comum referente a uma idade é o 33, que é a idade de Cristo, e o número que envolve 2 pequenos animais é o 2 patinhos na lagoa, 22. Vamos ver como é feita essa verificação mais uma vez. A pergunta marcada como obrigatória, eu tenho aqui uma validação da resposta. Uma vez selecionada a validação, ao invés de expressão regular agora, eu vou querer que seja um número exatamente igual a 3322, que são as 2 dezenas descritas no nosso enigma. Enquanto este número, essa sequência não for colocada pelo usuário, a mensagem vai ser: o número está errado. Enquanto isso, também o usuário não poderá passar para a próxima sessão. Vamos ver? Vamos pensar numa resposta errada, por exemplo, 1, 2, 3, 4. O número está errado. 1, 2, 3, 4, 5. O número está errado. 33, 22. O número está correto. Enquanto os números estiverem errados, não podemos avançar. 33, 22. Próxima. Agora sim, o usuário consegue ter acesso a outro enigma, que é a próxima seção do nosso formulário. Mais uma vez, uma seção sem título, um texto descrevendo essa terceira parte, uma imagem onde vai ser dada uma dica, ou seja, várias dicas aqui. Primeiramente, indicando que quem está vendo o mapa provavelmente é o Papai Noel. Aqui nós temos alguns números que indicam coordenadas geográficas, e essas coordenadas têm que ser colocadas em algum mapa para que possamos saber se estamos indo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Percebam que foi colocado aqui um desenho representando os símbolos para cima, para baixo, com as letras C, B, E de esquerda e D de direita. Este desenho, esse gráfico, foi desenhado também usando ferramentas Google, o próprio Google Desenhos. Então essa ferramenta ela pode ser utilizada aí para várias finalidades, não somente a interação, mas também a preparação desse nosso material. Então, eu indico que é um cadeado direcional de 5 posições e utilize letras maiúsculas da imagem acima para indicar a sequência de direções. Assim como as outras perguntas, ativa-se a validação de resposta, e aqui eu quero que a resposta seja uma expressão regular correspondente a baixo, baixo, direita, cima, direita, que são as direções que devem ser descobertas neste enigma. Para isto, o próprio usuário pode usar o Google Maps como fonte de observação dessas direções. Vamos verificar no formulário de resposta. Enquanto o usuário não responder corretamente, as direções estarão erradas. Apenas a resposta baixo, baixo, direita, cima, direita, baixo, baixo, direita, cima, direita, vai fazer com que nós possamos avançar para a próxima fase. E vejam que, ao final de todos os desafios, tem uma mensagem positiva dizendo que ele conseguiu solucionar os enigmas e que ele terá um brinde, ele terá uma recompensa. Uma cópia das suas respostas será enviada para o seu e-mail, e envie o formulário para registrar a sua vitória e receber o link para acesso ao material utilizado nesse desafio. Ou seja, sempre é interessante oferecer um retorno, uma vantagem para quem estiver participando dessa brincadeira. Uma vez enviado, ele vai ter os links para uma cópia desse formulário, para que ele também possa fazer a sua versão
dessa brincadeira online. Bom pessoal, esta foi apenas uma das inúmeras maneiras de utilizarmos ferramentas alternativas para gamificar a nossa interação com os nossos alunos. Eu espero que tenham gostado. Nos vemos da próxima vez. Forte abraço. Até lá!